2 domingos a gente vem conversando aí a respeito do tema em que nós somos convidados a ressignificar a nossa fé. E há 2 formas muito claras de nós fazermos isso. A primeira delas, e a mais comum, mesmo no ambiente cristão, é ressignificarmos a nossa fé a partir da perspectiva de quem nós somos. O que eu quero dizer com isso? Todos nós aqui temos percepções diferentes e distintas da vida. Essa percepção é fruto da nossa cultura, criação, das nossas experiências. E se eu for trazer à luz de todo o grupo a nossa percepção pessoal a respeito de Deus, você vai ver que ela vai se diferenciar em muitas coisas. E aí ficamos sem uma régua, sem uma métrica. A outra forma de enxergar a fé não é a partir de mim, mas a partir do que Deus diz ao meu respeito. E na caminhada cristã de Gênesis a Apocalipse, como cantamos na última música, Deus está preparando uma grande obra com toda a história da humanidade. E você e eu estamos inseridos numa parte dessa história. É comum a gente perceber a história a partir de onde nós estamos. Mas o que será que a história diz ao nosso respeito a partir de toda a história da Bíblia? E a melhor maneira de saber o que Deus espera de nós, é isso que nós estamos construindo ao longo do mês, é a partir do último livro da Bíblia, onde Deus revela o que Ele espera de nós como igreja. E lá existem 7 igrejas, e o número 7 não é um número aleatório, não são 7 igrejas escolhidas de forma ocasional, mas o número 7, dentro da cultura daqueles que escreviam a Bíblia, é um número que diz respeito à perfeição. Então ali é Deus falando a toda a igreja. Qual delas? A do passado, a do presente e a do futuro. Falamos então sobre uma parábola de Jesus em Mateus 24, na primeira mensagem da série. E semana passada nós conversamos sobre a segunda igreja, que traz uma mensagem muito dura de Jesus para mim e para você, de que não adianta todas as atividades da vida se nós perdermos a percepção do primeiro amor. E hoje nós vamos falar de uma segunda igreja. Mas para falar dela eu queria começar a conversar com vocês a partir da história de um homem que acreditava no que ele fazia. Em 4 de abril de 1968, em Memphis, nos Estados Unidos, Martin Luther King estava na sacada de um hotel quando ele é assassinado por um tiro. Martin Luther King era pastor batista e acreditava na causa dele. Tanto acreditava que ele desafia toda a cultura racial dos Estados Unidos, porque ele acreditava que a segregação racial, ou a diferença entre negros e brancos, deveria acabar. Mas a grande motivação para Martin Luther King se engajar nessa causa não era simplesmente uma motivação social, precisa acabar com o racismo. Como cristão, como homem que falava a partir daquilo que Deus trazia ao seu coração, era a sua essência cristã que fazia com que ele se engajasse naquela causa que o levou à morte. Por algo muito curioso, que talvez só a história, o próprio Deus possa dizer, uma noite antes dele morrer, sem saber que ia morrer, porque ele foi assassinado, ele conversa com o povo, trazendo a eles o seguinte discurso que eu quero compartilhar com vocês. Eu não sei o que acontecerá agora. Temos dias difíceis pela frente. Mas isso realmente não tem importância para mim agora. Porque eu estive no topo da montanha e não me importo. Como todos, eu gostaria de ter uma vida longa. A longevidade tem seu valor. Mas eu não estou preocupado com isso agora. Eu só quero fazer a vontade de Deus. E Ele me permitiu subir a montanha, falando da sua salvação e de conhecer a Cristo.
e eu olhei ao redor, eu vi a terra prometida. Eu posso não chegar lá com vocês, mas eu quero que vocês saibam que nós, como um povo, chegaremos à terra prometida. Por isso, estou feliz essa noite. Eu não me preocupo com nada. Não tenho medo de homem algum. Meus olhos viram a glória da chegada do Senhor. Ele não sabia que ia morrer, meus amigos. Ele não tinha nem ideia que ele iria ser assassinado numa sacada de um hotel. Mas ele tinha certeza plena de quem motivava todos os seus atos, da onde vinha a sua esperança, do foco da sua jornada, da verdade mais absoluta da sua vida, que era compreender que Deus o amava profundamente e por isso ele acreditava e seguia em frente. Apesar de todos os sofrimentos, de todas as ameaças, de constantemente o seu telefone tocar e falar: Martin, ou você muda a rota da sua vida, ou você vai ser assassinado. Mas ele seguiu em frente, porque um dia ele entendeu o amor de Jesus Cristo por ele. Dentre os seus diversos discursos eloquentes, uma frase também dita por ele, talvez represente a essência dessa motivação de Martin Luther King fazer o que precisava ser feito. Certa vez ele disse assim: se você ainda não achou uma causa que valha a pena morrer, você ainda não achou a razão de viver. Se você não achou uma causa que vale a pena morrer, você não achou uma razão de viver. E eu trago isso à luz de toda a mensagem, de todas as mensagens que a gente vem conversando esse mês, onde nós olhamos para a modernidade, para as nossas vidas do jeito que elas estão. E quem está aqui nos acompanhando desde a primeira mensagem, nós temos falado de tempos líquidos, de tempos porosos, onde tudo aquilo que cheira a tradição, nós simplesmente ignoramos e não desejamos mais, porque nos incomoda. Falamos de tempos onde queremos viver um evangelho leve, mas vimos também que o evangelho tem a sua leveza, mas o evangelho traz consigo o seu peso. Jesus fala que no mundo não teremos aflições, mas tem de bom ânimo, porque nós venceremos o mundo. Mas o mesmo Jesus fala que quem quiser seguir a Ele tem que negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir. O Evangelho tem a sua leveza e tem o seu peso. O Evangelho tem seu benefício e tem a sua responsabilidade também. Ontem mesmo eu conversava com líderes e pessoas que trabalham em ministério aqui no Galpão, a respeito daquilo que eu devo ter errado ao longo da caminhada como pastor. E algo que veio a compreensão mais clara na última conferência do CTPI, quando um pastor norte-americano, que eu não sei citar o nome dele, disse, onde ele falou o seguinte: nós devemos explicar às nossas igrejas que batismo não é benefício, batismo é ordenação. A salvação é um benefício, só que a salvação vem antes de eu decidir me batizar. E quando eu decido me batizar, eu sou ordenado para o reino de Deus. E recebo um sacerdócio de uma nação santa, que tem como obrigação conduzir as pessoas ao pé do Criador, aos pés do Criador, do mesmo Deus que nos amou. Devemos seguir em frente. Dentro dessa concepção líquida de espiritualidade, nós passamos a deixar de acreditar naquele que nos chamou. E não temos conduzido as pessoas aos lugares que deveríamos conduzir. Pior, nós temos conduzido elas a lugar nenhum. Os tempos líquidos trouxeram para a igreja, para a espiritualidade cristã, uma espécie de religião vida mansa, onde eu só entro, só faço, só quero e só vivo nos lugares que me são confortáveis, mas o peso da vida cristã eu não quero viver. O peso da responsabilidade do evangelho eu não quero viver. O peso que me será cobrado lá na frente por Jesus, à luz da nossa primeira mensagem, eu não quero viver. A modernidade líquida, ela tem corrompido todos os vínculos humanos. O ser humano tem preferido viver a sua solidão do que a comunhão da comunidade. O ser humano está perdendo todas as causas que valem a pena lutar por elas, inclusive a de Jesus Cristo. O mundo atual, líquido e moderno,
o mundo da cultura do suicídio, porque não temos mais algo porque vale a pena morrer ou viver. As pessoas estão perdendo o significado e se matando muito fácil, porque não há mais algo que vale a pena viver ou morrer. Todos os dias nós estamos sendo dragados por uma total ausência de significado da vida. Total ausência. E nisso nós vamos entrando nas causas mais sem sentido. E isso está cheio na internet. Você olha as pessoas frequentando lugares, fazendo coisas que você fala assim, qual o sentido disso? Para que ela fez isso? Mas quando as pessoas não têm aonde se agarrar, elas se agarram em qualquer coisa. Mas houve tempos na história da humanidade que homens e mulheres morreram por causas que valiam a pena. E é nesse sentido que João, é dentro desse contexto que João escreve a carta de Apocalipse. É nesse contexto que o apóstolo João traz esperança às pessoas através da revelação do próprio Deus. Aos 17 anos, Nero, imperador de Roma, assume o poder da maior cidade da história da humanidade. Roma era o modelo de cidade dos tempos de Nero. Isso foi aos 54 da era cristã. Só que Nero era um homem louco, Nero era um homem assassino, Nero era um homem perverso e pervertido, e mandou matar a própria mãe, por não concordar com ela. Esse homem assume o poder da maior cidade da história da humanidade, a própria Roma, que é responsável por muitas das nossas leis. 10 anos depois, em 64 depois de Cristo, mais especificamente no dia 17 de julho, Nero, para alimentar seu senso de megalomania, ele incendeia Roma. E por 6 noites e 7 dias, Roma é incendiada, e Nero assiste isso de cima da torre de Mecenas, tocando a harpa, que era seu instrumento musical, porque ele queria que Roma fosse glorificada de acordo com a sua própria imagem. No 7º dia de incêndio, 10 dos 14 bairros de Roma haviam sido queimados e destruídos. Os 4 bairros que sobraram haviam primariamente cristãos e judeus. E foi aí que Nero achou a oportunidade de colocar a culpa nos cristãos e nos judeus por incendiarem Roma e não ele. Ele começa a perseguir tanto os cristãos e os judeus, que os historiadores dizem que faltou madeira em Roma para fazer tantas cruzes e crucificar tanta gente. Eles pegavam os cristãos, colocavam em cruzes de madeira, enchiam de piche e tacavam fogo, e isso iluminava a noite romana. 2 anos depois, explode uma rebelião entre judeus. Porque na cidade de Cesareia Marítima, o Império Romano profana uma sinagoga judaica. E aí os zelotes, o partido extremista de judeus, eles promovem uma guerra em Roma. E o imperador de Roma então fala assim: General Tito, vá até Roma e coloque ordem naquela cidade. E Tito marcha para Roma para colocar ordem na cidade de Roma. 2 anos depois, Nero não conseguia sustentar a política romana. E o Senado romano depõe Nero do poder. Nero, por não aguentar essa humilhação, tira a sua própria vida, e é aí então que sobe ao governo romano um outro imperador, 70 depois de Cristo. O nome dele era Vespasiano. E no ano 70 depois de Cristo, enquanto Tito, não podendo conter a rebelião dos judeus, invade Roma e destrói tudo, destrói o templo do imperador, destrói o templo dos judeus. Enquanto ele destrói tudo, inaugura-se em Roma o Coliseu. E em 100 dias de festa, cristãos eram colocados na arena dos coliseus, envolvidos em peles para serem comidos por cães, assassinados por leões, para lutar contra os gladiadores romanos. E a igreja nunca foi tão perseguida na história da humanidade como naquela época. Depois,
em 86 depois de Cristo, sobe ao governo romano o governador Domiciano. Esse imperador é chamado de Segundo Nero por causa da sua perversão e perseguição à igreja. Ele é o primeiro imperador romano a arrogar para si o título de Senhor e Deus. E a igreja precisava se batizar no meio dessa história. E você sabe como é que era o batismo? O batismo era assim: você reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador? Aí a pessoa falava: eu reconheço. Você sabe que vão te perseguir, você sabe que vão matar sua família, você sabe que vão te matar, você sabe que você vai ter que viver escondido como cristão, mas sendo cristão. Você sabe que você não vai poder negar Jesus Cristo, mesmo sendo cristão, porque Domiciano quer que ele seja reconhecido como Senhor e Deus. É por isso que no grego do Novo Testamento, a mesma palavra usada para Jesus e Deus como Deus, Kyrios, é uma palavra que era conhecida pelos romanos por representar César, porque a igreja pagava o preço de acreditar em Jesus Cristo, ela pagava o preço do sofrimento dela. Era essa a condição de ser batizado: a morte, a perseguição, a luta contra o império que oprimia a cidade de Roma. Pois foi este imperador, Domiciano, que pega o apóstolo João e lança ele na ilha de Patmos, o último dos apóstolos, porque todos os outros haviam sido mortos, martirizados, por trás dessa perseguição. E lá em Patmos, Domiciano acreditava que, exilando João naquela ilha do mar Egeu, a voz do cristianismo iria se calar. Mas quando as portas da humanidade se fecharam para João, as portas do céu se abriram para ele, e Deus aparece na ilha de Patmos falando. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos que em breve há de acontecer. Enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo, que dá testemunho de tudo que viu, isso é, da palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Foi naquela ilha exilada, nesse contexto, que João recebe uma revelação do próprio Deus. Eu acho interessante nesse texto que, quando João começa a relatar a respeito do que ele fazia na ilha de Patmos, ele ressalta duas condições da sua própria vida. A primeira: sou companheiro de vocês no sofrimento. Vocês que estão me ouvindo hoje no século 21, João está dizendo: sou companheiro de vocês no sofrimento, mas também na perseverança em Jesus. Mesmo estando nessa ilha vulcânica, abandonado e perdido, eu continuo perseverando, porque João era um homem que sabia porque ele merecia viver e porque merecia morrer. João era um homem que, além de todo o sofrimento, de toda a perseguição, ele continuava acreditando que Jesus Cristo era o seu Senhor. Em momento algum ele negou o seu sofrimento por causa de Jesus. Mas esse mesmo João, ele vai escrever a 7 igrejas amando daquele Jesus. No dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta, que dizia: escreva num livro o que você vê e envie a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Comunica às igrejas o que eu espero delas. Fala a todos os cristãos do mundo de hoje, os que virão, o que eu espero deles. Qual é a minha expectativa de você, igreja do Senhor Jesus? Qual é a minha expectativa para vocês, cristãos do Senhor Jesus? E o interessante é que João escreve para 7 igrejas, e para 5 delas, ele começa o texto falando assim: eu conheço as tuas obras, eu sei o que você está fazendo, eu sei o que você tem feito da sua vida, aquilo que você não quer que ninguém mais veja, eu sei o que você está fazendo. Mas para 2 delas, João escreve um texto diferente. E é sobre a segunda delas, uma dessas 2, que eu quero conversar com você essa noite. Ao anjo da igreja de Esmirna,
escreva. Essas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagogas de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Saiba que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los. E aqui eu preciso dar uma pausa no texto e explicar essa interpretação de diabo com D minúsculo. João não falava de Satanás, mas falava do próprio Império Romano, porque diabo é do grego adversário. Os adversários lançarão vocês na prisão, mas vocês sofrerão perseguição durante 10 dias, mas seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que diz o Espírito às igrejas. Ao vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. O que o texto está dizendo, e que precisa começar a fazer sentido para nós, igreja do século 21, numa sociedade líquida e fluida, onde nós queremos viver a leveza do Evangelho, é que não há vida cristã sem sofrimento. Não há vida cristã sem consciência de que o sofrimento faz parte dela, de que a luta do nosso dia a dia é uma luta que Cristo está presente conosco todos os dias. É por isso que Deus fala através de João o seguinte: conheço as suas aflições e pobreza, mas és rico. Porque Jesus diz a João que a maior riqueza que você e eu podemos ter é o próprio Cristo. O apóstolo Paulo também sabia disso, tanto que na segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 9, Paulo se volta para nós e fala o seguinte: pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza vocês se tornassem ricos. O que as Escrituras estão nos dizendo aqui essa noite, que a maior riqueza que você e eu podemos receber é Jesus Cristo. Esse é o alto monte que Martin Luther King subiu e viu a terra prometida, porque quando Jesus Cristo se apresenta para nós, o que vemos é a terra prometida, é a terra do amanhã. Se você está sofrendo, se hoje o sofrimento é a maior causa da sua vida, tira os olhos do sofrimento e olha para Jesus Cristo. Porque homens e mulheres que viveram e morreram porque criam, só tinham isso para olhar. Só tinham isso para olhar. E é para lá que Jesus está nos convidando a voltar nossos olhares para Jesus Cristo. Eu acho interessante que a modernidade líquida e os conceitos dela tomaram conta da nossa consciência como cristãos de uma maneira que outro dia eu conversava com uma pessoa já de longas datas de caminhada cristã, e ela falava assim: Cláudio, apesar de muito tempo de caminhada, eu não sei para onde olhar. E eu falava para ele: olha para Jesus. Não impeça que o sofrimento tire você do foco. O sofrimento nunca tirou os apóstolos do foco. O sofrimento e a luta e a perseguição e a aflição nunca tirou a igreja de Jesus do foco. O apóstolo Paulo, na carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 24, ele vai falar do papel do sofrimento, da dor e da luta. E ele dizia assim: agora me alegro em meus sofrimentos por... Se eu estou sofrendo por vocês, está valendo a pena viver. E completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a... E eu acho muito interessante porque esse texto, ele não está falando de um sofrimento privado. Paulo não está sofrendo porque ele está com dor
no dedão do pé. Paulo não está sofrendo porque ele está com cólica. Paulo não está sofrendo porque ele está desempregado. Paulo não está sofrendo porque não tem prestação da casa para pagar e não tem dinheiro. Eu estou sofrendo por causa da igreja. E eu me alegro nisso. Eu me alegro nos meus sofrimentos por causa da igreja. Essa é uma palavra que deveria ecoar na nossa cabeça o tempo todo. Nós devemos nos alegrar se sofremos por causa da igreja. Porque hoje Deus se apresenta através da igreja. É pela igreja. É tudo junto da igreja. E se lá fora o evangelho vai ser conhecido, é por causa da igreja. Mas se nós só apresentamos sofrimentos e não a esperança que existe além do sofrimento, que tipo de cristãos estamos sendo? Jesus fala realmente: eu lhes digo essas coisas para que em vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições, contudo tendes bom ânimo, eu venci o... De que vitória Jesus fala? Da bênção prometida? Do que ele precisa que seja resolvido? Ele fala do amanhã, ele está citando Apocalipse, ele está mandando nos olhar para a eternidade. Ele fala que todas as aflições dessa vida devem ser abafadas pela nossa percepção da eternidade. Meu irmão, se isso não faz sentido para você, eu não sei o que faz sentido. E ele ainda fala: eu faço para que você tenha paz. Agora imagina isso na cabeça daqueles caras que estavam sendo enrolados em peles de animais e sabiam que iam morrer nas arenas de Roma. Imagina isso na cabeça daqueles homens que viam suas esposas sendo estupradas pelos soldados romanos, por vários. Imagina isso na cabeça dos missionários que estão até hoje aí fora, sendo agredidos pelo Estado Islâmico e perdendo a cabeça. Imagine nossa cabeça, e a gente não tem nada disso e não consegue olhar além do sofrimento. Quem te persegue aqui? Aí fica aquele mimimi espiritual. Eu não entendo isso. Confesso para vocês que eu não entendo isso. Certa vez Jesus vira para um homem e fala: você é louco. Você é louco. E sabe por que ele chama esse homem de louco? Ele chama esse homem de louco porque ele diz que você está preocupado em juntar coisa demais para essa vida. E um dia você vai perder tudo. Ele chama de louco. Nós somos loucos quando nós queremos juntar tudo para essa vida, achar que todos os benefícios de Cristo estão para essa vida. Nós somos loucos. Porque o próprio texto da carta a Esmirna vai dizer o seguinte: o vencedor de modo algum sofrerá o quê? A segunda morte. Eu saber que eu não vou sofrer a segunda morte, você saber disso, tem que ser bom o suficiente para você querer passar por qualquer negócio na sua vida. Enfrentar qualquer problema. Só isso. Eu às vezes brinco e sempre estou falando, né? Eu estava conversando, comentei ontem. Anteontem eu vinha dirigindo de São Paulo, infartando. E pela graça e bondade de Deus, ele entrou no hospital da Unimed, sendo colocado diretamente na UTI, na mesa de cirurgia. Foi um negócio totalmente de Deus. Se fosse outro, tinha infartado e morrido no meio do caminho. E aí o Rodrigo me liga às 9h30 da noite. E eu vou para o hospital da Unimed. E chego lá, a gente esperando notícias, a Magali lá dentro com ele, ouvindo fora. E aí os meninos começam a conversar. Tanto o Pablo quanto o Rodrigo. Essa hora, aquelas coisas, gente, essa hora a gente começa a pensar na vida, né? Aí eles começam a falar assim: eu estou começando a pensar, olha quanta vida já passou até aqui. Olha quantas coisas já vivi. Agora eu, Rodrigo, agora eu tenho filho. Aí começa aquelas coisas e eu quieto olhando aquele negócio. Aí eu falei para eles: vou falar uma coisa para vocês com muita sinceridade, eu nunca pensei nisso. Eu nunca pensei nisso. Quanta vida eu já vivi. Eu não estou dizendo que eu ignoro que as experiências da vida têm que fazer sentido para a gente. Não é isso que eu estou falando.
Mas isso não pode se tornar martírio. Já vivi, está vivido, ponto final. A pergunta que o Evangelho te faz é o que você vai fazer da sua vida aqui para frente. O que faz sentido para você? Eu estou cansado realmente. E essa canseira, ela me dói às vezes, porque às vezes a gente tem que viver uma igreja, ou tem que viver em função de uma igreja, que ela fica envolta no sofrimento presente, quando aquilo que é mais importante para nós é saber que um dia não sofreremos mais, porque não haverá segunda morte. O elevador lá vai apertar, ou a gente vai para cima ou vai para baixo, ponto final, e quem está com Jesus Cristo vai para cima, é isso que diz a palavra, acabou. Não tem diálogo, não tem conversa, não tem si. Uma vez eu estava, não sei se alguém estava aqui, acho que eu fiz isso no grupo dos coisados lá. Eu fiz uma linha no chão, tipo, vamos supor aqui para a nossa ilustração que seja a linha desse palco. Aí eu fiz uma brincadeira com todo mundo. Se isso aqui for a linha da sua vida, onde você está hoje? Aí começou o pessoal a fazer isso, né? Não sei se lembra disso aí, o Sandro acho que está lá fora. Aí um falou assim, não, eu estou aqui. Aí o outro falou, não, eu estou aqui. E eu comecei a olhar esse negócio, aí supondo que a vida está lá, eu falei aqui, eu estou aqui, ó. Aí o pessoal começou a dar risada. Como você com quase 50 anos está aqui? Eu falei que em relação à eternidade, esse é o único lugar que eu posso estar em relação à vida toda. Eu estou aqui. Não vai haver segunda morte. É isso que o Evangelho nos garante. É isso que Jesus Cristo diz ser o foco da vida de homens e mulheres que valem a pena viver, que tem algo porque vale a pena viver. No versículo 10 do texto que nós estamos refletindo essa noite, o texto é claro: não tenha medo do que vocês estão prestes a sofrer. Saibam que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias, mas seja fiel até a morte, e eu lhes darei a coroa da vida. Eu não sei o que te espera na segunda-feira, mas a Bíblia está te falando, seja fiel até a morte. Eu não sei o que te espera essa semana, mas a Bíblia está falando, seja fiel até a morte. Ainda que seja a morte que te espera, seja fiel, porque Jesus está te dando a coroa da vida. Ponto final. Jesus falou, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a esse sim, a encontrará. No dia 4 de abril de 1968, na sacada de Memphis, Califórnia, morria Martin Luther King, lutando por aquilo que ele acreditava. E não era a separação entre negros e brancos, era que Deus estava com ele, e por isso valia a pena viver e morrer por ele. Por isso ele um dia falou assim, se você ainda não achou uma causa pela qual vale a pena morrer, você ainda não achou uma razão para viver. E meu convite essa noite é para que todos nós estejamos além dos nossos problemas e olhemos para Jesus Cristo como a maior causa que vale a pena morrer e também viver. Buscar o reino de Deus e a sua justiça, disse Jesus, e as demais coisas serão... Vamos orar?